Roberto Firmino é cortado de campeonato saudita e rumores de uma rescisão amigável aumentam. Flamengo reabre conversas com o centroavante, pois se ficar livre no mercado, o Flamengo pretende abraçar o jogador. Lucas Paquetá, a novela está chegando perto do fim e temos novidades. Lohan, CSK veio buscar e o jogador dá adeus ao Flamengo. Será? Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que está de cantinho, que taca o dedo no like e depois se inscreve. Lembrando, não custa nada, é de graça, simples assim, consegue me ajudar. Clicou no like, se inscreveu, abençoado Flá, o seu canal de conexão com o Flamengo. Nosso Mengão malvadão, que vai ganhar tudo, vai ganhar os clássicos daqui para frente. Você põe fé? Comenta aí, vamos que vamos. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu estou bom, sejam todos bem-vindos. Meus amigos, a situação é a seguinte, trazer detalhes aí do mercado da bola, muita novidade, principalmente com o Roberto Firmino, hein? Tá tendo uma situação meio estranha com ele lá na Arábia e o Flamengo pode estar repatriando o jogador aí. Quanto o Lucas Paquetá, também temos novidade e o Lohan tá dando adeus ao Flamengo. CSK veio numa reunião em São Paulo, passou pelo Rio de Janeiro, se reuniram com o staff lá, com os empresários do Lohan, com o Flamengo e chegaram a uma proposta que agradou tanto o jogador quanto o Flamengo. Colocaram um salário significativo com um contrato de 5 anos e o jogador se interessou, vai fazer os exames aqui no Brasil, assinar o contrato, embarcar com os russos e adeus Flamengo. É isso que está acontecendo. O contrato ainda não foi assinado, está perto de assinar, falta detalhes pequenos aí, mas o Flamengo caminha tudo para que isso possa ter o melhor desfecho possível. Então o Flamengo está quase dando adeus ao Lohan de vez aí. Vai colocar 8 milhões no cofre, 8 milhões de euros, que é um bom dinheiro. O Flamengo precisa também fazer uma reforçada nos cofres e abrir espaço aí para a chegada, quem sabe, Jorginho, Lucas Paquetá ou Roberto Firmino. Falando de chegadas, Jorginho e Flamengo deu uma esfriada legal, porque o Arsenal pediu para o jogador parar de tratar essa conversa de pré-contrato agora para não atrapalhar o foco dele nos campeonatos ingleses. E o jogador resolveu atender e com isso o Flamengo aguarda uma posição, não sabe quanto o jogador vai dizer sim, mas o pré-contrato que era aguardado para ser assinado ainda essa semana, a semana acabou, não foi assinado e não tem previsão de quando vai ser. Já a questão aí do Lucas Paquetá é o seguinte, o Lucas Paquetá, hoje, o West Ham só aceita vender o jogador na casa de 40 milhões de euros. O Flamengo não teria condições de comprar. Até teria, mas aí tem que fazer um sacrifício muito grande, talvez não vale a pena. Então o Flamengo o que fez? O Flamengo pretende pegar o jogador, caso o jogador fique livre no mercado, ou o time lá, o West Ham, aceite emprestar. Nesse momento não quer emprestar, mas o que pode acontecer no julgamento que vai ser agora em março? Ele vai ser julgado pelaquela situação envolvendo casos de aposta, coisa e tal, manipulação de resultado. Nessa manipulação, ele pode pegar uma punição pela FA, que é a Federação Inglesa, e ficar suspenso só na Inglaterra. Com isso, ele pode jogar em qualquer outro clube do mundo, qualquer outra liga, sem problema. Assim, o Flamengo talvez conseguiria negociar um empréstimo dele, quem sabe por um ano, com opção de compra no final. Então, essa é uma das tentativas do Flamengo. Outra tentativa, se ele for punido e banido 100% a nível europeu, ainda possa vir jogar no Brasil, quem sabe, outras ligas, aí o Flamengo ia lá e repatriaria o jogador. Mas, se ele for punido pela FIFA a nível mundial, banido do futebol, praticamente ele vai poder jogar só onde não tiver a FIFA, e o Brasil tem. Então, ficaria complicado, o Flamengo não entraria nesse negócio. Então, a situação é essa. O Flamengo pode comprar o jogador? Não. Pode pegá-lo para o empréstimo? Dependendo da situação. Ou pegar o jogador de graça, que é muito mais difícil. Mas empréstimos, o West Ham só emprestaria o jogador se o jogador ficasse banido do futebol apenas na Inglaterra. Então, se ficar a nível mundial, esquece, não vai jogar em lugar nenhum. Essa é a informação. E sobre Roberto Firmino, que começou a ter rumores novamente aí, ele foi afastado do Campeonato Saudita. Com isso, aumentou os rumores de que ele vai rescindir o contrato com o Al Ahly, vai abrir espaço na folha salarial do Al Ahly, abrir uma vaga para estrangeiro, e com isso, Roberto Firmino ficaria livre no mercado, poderia assinar por qualquer clube, inclusive o Flamengo. Então o detalhe é o seguinte, hoje, Roberto Firmino ainda tem para frente mais um ano e
5 meses, né? No total, 17 meses ele tem de contrato com o Al Ahly, com um salário de 10 milhões por mês. Se você colocar 10 terceiro e férias, passa de 180 milhões nesses 10 anos, nesse 1 ano e meio praticamente, nesses 17 meses. Passa de 1 milhão, passa de 180 milhões, na verdade. Ou seja, quem abriria mão de uma quantia tão alta para vir jogar num outro clube, no clube brasileiro? Então a rescisão não é fácil, mas há quem crave que deve acontecer mais ou menos o que aconteceu no Al Hilal com o Neymar. O Neymar teria 460 e tantos milhões para receber do Al Hilal pelo restante do seu contrato, que só faltavam 5 meses, né? A diferença de nível de salário. Porém, o Neymar abriu mão de 15%, para eles foi uma economia de 15%, Neymar teve um prejuízo de 15%, recebeu tudo e veio para o Brasil. Então pode acontecer com o Roberto Firmino, eles chegarem e falarem, ó, a gente vai pagar só metade desse valor e vai rescindir com você agora. O Roberto Firmino pode assinar, e pode assinar a rescisão e vir jogar no Brasil. E o Flamengo seria um provável destino. Por quê? Porque o Flamengo já teve conversas, já teve negociações e conversação com ele meses atrás, não deu em nada. Ficou sabendo do próprio jogador o desejo de continuar lá no Al Ahly, né, na Arábia Saudita, pelo fato do jogador hoje ter um mega contrato lá, super valorizado. Mas o Filipe Luís conversou por telefone com o jogador, deixou ele ambientado, como seria jogar no Brasil, coisa e tal, a estrutura do Flamengo. Isso agradou muito o jogador, apesar dele ser corintiano, ele se agradou muito da proposta do Flamengo. Só que ele só viria para o Flamengo se ele ficasse livre no mercado. Foi isso que ele falou. E agora está acontecendo isso aí. Então muita gente está eufórica e a notícia está espalhando igual vento. Todo mundo está comentando. Na Europa, a informação de que tem é que ele vai conseguir a rescisão, e conseguindo a rescisão, vai ficar livre para assinar com o Flamengo e poderia chegar antes da janela de junho, da janela especial do Super Mundial. Por quê? Porque o cara estando livre, não tem problema ele assinar com outro clube. É assim que manda a regra. Lembrando que a janela aqui fica aberta até o dia 28 de fevereiro, então é uma corrida contra o tempo e tudo pode acontecer. Na novela Vitão, tá tudo parado. O Flamengo continua com a proposta na mesa do Internacional e o Internacional faz jogo duro, não responde. Lembrando, o Internacional já teve dor de barriga no passado, o Flamengo ajudou ele, pode ter dor de barriga no futuro, e aí eles vão ficar chupando o dedo, porque o Thiago Maia tá lá a caráter de empréstimo, depois foi vendido, eles não pagaram, o Flamengo ajudou eles a se manterem bem na tabela do Brasileiro ano passado, e eles não estão valorizando essa moral que o Flamengo deu para eles. Agora estão fazendo esse jogo duro com o Vitão, fazendo de tudo quanto é jeito para o Vitão não sair de lá, mudaram o número da camisa, inclusive geralmente salarial, e com isso o jogador vai ficando. O jogador que não vai forçar a barra para sair, porém, ele já falou que gostaria sim de aceitar a proposta do Flamengo e vir jogar no Flamengo, mas nesse momento está tudo parado. Então a situação que caminhou bem aí, que vai ter um desfecho positivo, é a do Lohan. Jorginho, Vitão, está parado. Lucas Paquetá, existe uma possibilidade bem pequena, mas existe. E no caso do Roberto Firmino, esquentou bastante. E se tudo for cravado, for ver certo do que estão falando, porque na apuração aí, a gente vê que há notícias realmente na Arábia. Mas até então no Flamengo não se comenta nada. Mas se tudo bater do jeito que estão falando, Roberto Firmino deve ser o próximo reforço do Flamengo. E olha, o Flamengo está precisando de um centroavante, hein? Tem jogo que joga bem, outros não. Apesar de tudo, né, da gente não estar gostando do desempenho do Flamengo, mudando da água para o vinho, ele saindo do mercado da bola e entrando na porta do Flamengo. O Flamengo tem feito boas partidas, depois oscila com uma partida ruim igual essa contra o Fluminense. Aí o Filipe Luís dá a explicação de que é por causa do começo de temporada, coisa e tal. No final de temporada eles falam tem o mesmo discurso de início de temporada. Muita gente fala que está certo em poupar para não estragar o jogador, mas esses jogadores são de vidro ou estão bichados? O que está acontecendo? Porque o jogador mal começa a temporada, já não pode contar com o jogador. O que adianta ter um jogador caro, de qualidade, se o jogador quase não pode atuar? Ah, mas vai atuar nos jogos mais importantes. Mas para chegar nos jogos mais importantes, você tem que ganhar esse joguinho bobo aí. Se não ganhar esse joguinho bobo, não chega lá. E com isso aí o Filipe Luís deu uma declaração durante a coletiva, né? Ele foi perguntado ali sobre a situação do Luiz Araújo. O Luiz Araújo é um dos que melhor tem atuado. E aí foi perguntado sobre o Luiz Araújo. Está tendo pouco tempo para ele jogar, né? Não tem começado como titular e coisa e tal. Aí abre aspas, aí Filipe Luís falou o seguinte: sobre o Luiz Araújo, está tendo
minutos cada vez mais. Estamos controlando a carga desses jogadores que voltaram de lesão. O nosso principal objetivo é cuidar desses jogadores para chegar bem ao Brasileirão. Já disse, não vou matar ninguém no Carioca, isso pode custar o meu trabalho, azar. Já falei 1, 2, 3, 5 vezes, não vou matar ninguém no Carioca e se custar o meu emprego, azar. Filipe Luís falando aí durante a entrevista coletiva do Campeonato Carioca desse ano 2025. Então o Filipe Luís deixa bem claro que ele vai poupar jogador, jogo sim, jogo não, vai estar sempre mesclando, tem um grande elenco, tem que rodar, realmente está certo nisso, só que o jogador tem que pelo menos entrar um pouquinho, né? O resto que ele tinha que tentar essa partida de La Cruz, os jogadores que fizeram alguma falta. O Luiz Araújo pode ter mais tempo, o Luiz Felipe pode mexer mais rápido. Nesse último jogo, por exemplo, ele tinha ali o Diego Salles, que é lateral direito, poderia ter entrado com o Wesley desde os 20 minutos, estava morto, estafado dentro de campo e não mexeu. Então ele tem que mexer mais rápido, mas não mexe. Então vamos ver o que vai dar para a sequência aí. E você, o que você espera do nosso Flamengo daqui para frente? Comenta aí. Abençoado Flá, aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like, se inscreve. Forte abraço e fui.